esta questão. Agora, 4h19, vamos para a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná. De lá fala a Beatriz Frenner, porque a Assembleia tem uma pauta cheia de projetos do governo hoje, todos tramitando em regime de urgência. Os deputados vão ter que correr contra o tempo para apreciar as propostas. Bia, por que tem tanto trabalho aí de repente, hein? Normal essa movimentação nessas vésperas, tanto de recesso parlamentar, nesse meio de ano vai ter uma folga aqui de 2 semanas para os deputados, quanto pela própria lei eleitoral que proíbe a votação de alguns tipos de matérias entre os dias aí 2 de julho e também 31 de dezembro. 2 de julho é já nessa semana, então os deputados estão correndo com 6 mensagens do Executivo que devem ser discutidas e votadas nessa semana. Essas mensagens, elas precisam ser aprovadas também antes desse período eleitoral, porque são mensagens que tratam aí do quadro de servidores, principalmente da segurança pública. Mensagens que regulamentam a questão do estatuto dos policiais militares, a mudança do fundo que vai fazer a compra das fardas e também outros aspectos até de contratação de mais agentes, mais de 400 militares entre bombeiros e PMs que devem passar a atuar aqui no estado do Paraná. Nesse momento aqui na Assembleia Legislativa a gente tem o deputado Tadeu Venério do PT fazendo um discurso, ele ocupou agora há pouco a tribuna, está falando bastante aí sobre a questão dos combustíveis. Temos um quórum de 35 deputados, mas eu digo para vocês que as cadeiras aqui estão bem vazias. Eles registram a presença e ficam se movimentando aqui pelo plenário, negociando nos bastidores, fazendo toda aquela conversa, toda aquela política com os colegas parlamentares. Essa pauta cheia aqui da Assembleia Legislativa ela é considerada normal, então, pelo presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano. Vamos ver o que ele diz sobre essas mensagens do Executivo agora sim, em cima da hora. Olha, todos os governos agem desta forma. Tem determinadas matérias ou mensagens que tratam de temas que o governo depende também de acompanhar todo o processo financeiro do Estado. E é por essa razão que muitos dos temas que vêm para cá vêm no limite, exatamente porque o Estado depende de crescimento de receita, muitas vezes na área de pessoal também tem o impedimento legal em função daquilo que se estabelece na Constituição, do percentual do comprometimento da folha de pagamento. É importante lembrar que, além de ser o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano é do mesmo partido do governador Ratinho Júnior, o PSD, por isso ele sempre assume uma postura mais apaziguadora na hora de tratar sobre esses assuntos relacionados a mensagens do próprio Executivo. Do outro lado, é claro que o deputado Arilson Chiorato, que é o líder da oposição, trouxe críticas a respeito dessas mensagens enviadas de última hora. Projeto que fala de majoração de salário, aumento de benefício do servidor, tem limite legal que é o dia 2 agora, semana que vem, que é o limite eleitoral, 90 dias antes. Tem recursos que são colocados que tem que ter um período de antecedência à LDO, que deve vir em breve para essa casa. E tem também questões que vêm de última hora, justamente para não ter discussão que o governo faz. Então, essas coisas empobrecem. E aqui a casa fica prejudicada, fica parecendo que é submisso ao governo do Estado, uma coisa que não deveria ser. E chegou agora há pouco uma nova mensagem do Executivo, pedindo que fosse prorrogado por mais 45 dias o prazo, a situação, o estado de calamidade pública no estado do Paraná pela pandemia de Covid-19. Então, mais um assunto que vai entrar em discussão por aqui. Mark. Tá, e portanto, o que acontece lá na Assembleia do Estado, Gibu, que você queria falar, né? Quer comentar? Eu quero comentar rápido e dar suporte ao meu comentário que acabamos de ouvir. Mais 45 dias no estado de calamidade. Você sabe o que significa isso, cidadão? Significa flexibilização de uma série imensa de legislações aplicáveis à espécie de compra, de uma série de setores que o Estado fica limitado fora desta condição. E aí, o que a Assembleia Legislativa é? É o local onde o paranaense é representado por 54 outros paranaenses no sentido de fiscalizar o executivo. E aí você escuta isso, chega tudo em cima da hora. Ora, se chega em cima da hora, falando em hora 3 vezes seguido, significa que você não tem tempo para estudar. Se você não tem tempo para estudar,
Aqueles que têm capacidade de estudar, que lá tem um monte que não tem capacidade de estudar e lê muito pouco. Mas, enfim, aí o paranaense fica mal representado no sentido de não fiscalizar o executivo. É isso. Eu volto com a Beatriz agora na Assembleia. Bia, a pesquisa do Grupo RIC repercutiu por aí? Repercutiu sim, Mário, que é claro que nos corredores aqui da Assembleia Legislativa, pesquisa registrada junto com o Tribunal Superior Eleitoral sempre traz aquele burburinho, porque para eles interessa muito quem vai ser eleito. Eu conversei também com o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, sobre 2 cenários. Primeiro, esse que coloca o Ratinho Júnior como vencedor já com mais de 40% dos votos em cenários diferentes, e também sobre a disputa pelo Senado, que agora, de acordo com esse levantamento, ficou centralizada entre Álvaro Dias e também o ex-juiz Sérgio Moro. Então vamos ouvir agora um trecho do que o presidente aqui da Assembleia disse sobre essas 2 situações diferentes para as eleições. Eu acho que o desenho é mais ou menos esse no estado do Paraná. Nós temos pesquisas de consumo interno que não podem ser publicadas e que também dão, né, esta segurança à reeleição do governador. Em relação ao Senado, vejo eu ainda que é um quadro um tanto quanto indefinido. A posição do ex-juiz Sérgio Moro ainda não é clara, né, em relação ao que vai disputar. Hoje nós temos aí colocados na mesa Álvaro Dias e alguns outros nomes, Guto Silva, Paulo Martins, a deputada federal ali pela região de Castro, são esses nomes. É lógico que se vier Sérgio Moro, estabelece-se um jogo um tanto quanto mais difícil na disputa eleitoral para o próprio senador Álvaro Dias. Percebam que, assim como o governador do estado, Ratinho Júnior, ainda se segura ali no posicionamento para um candidato ao Senado, o Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, também. Ele não fala, não bate o martelo sobre um nome aí para vencer essa disputa e até para encostar mais nessas pesquisas em relação a Sérgio Moro e também Álvaro Dias, porque acaba acompanhando os posicionamentos do governador. Já o presidente estadual do PT, deputado do PT, Arilson Chiorato, comentou sobre essas pesquisas e é claro que ele acabou dizendo que os dados ainda podem mudar, porque vai defender o nome do Requião e até falou que o próprio partido PT ainda não bateu o martelo sobre um nome para o Senado. Inclusive mencionou possíveis alianças com o PDT, com o PV, até se vai ser ou não lançado um nome dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir. A pesquisa eleitoral nesse momento, ela reflete apenas a propaganda do governo. A realidade é analisada mais próxima da eleição. Então eu creio que a pesquisa, ela não reflete realmente o que o povo pensa no momento. Então, eu olhei os números passados, eu acredito inclusive que o Ratinho está no limite, né? Caiu mais um pouquinho segundo turno no estado. Então não é uma eleição tranquila. E a questão do cenário estadual, do Senado, está muito confuso ainda, até porque depende muito dos passos que o próprio governo vai tomar e que a oposição vai tomar. Nós, por exemplo, discutimos nosso nome, podemos ter uma aliança com o PDT que traga um nome, né, do PDT ou não, e do governo do estado ele tem que decidir, né, se vai abraçar o grupo do Bolsonaro, se vai abraçar o grupo do Álvaro Dias, ou talvez até o grupo do Sérgio Moro. Então depende da decisão que o governo toma, abre uma nova expectativa de análise política. Então acho que nem o Sérgio Moro nem o Álvaro Dias serão senadores. A aposta da oposição acaba sendo essa, de que mais para frente vai ter um segundo turno e só nesse segundo cenário se define o governo do estado. Valeu, Bia, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, eu já falei aqui que acho que o Sérgio Moro vai ter que concorrer com os candidatos que aí estão, mais o Gustavo Fruit. Você veja que o Arilson Chiorato é incisivo ali, dizendo: nós não definimos nosso candidato. O PT deixa o Rosinha, que é um militante histórico do partido, aqueles radicais, assim, um homem sério, um homem honesto, nunca esteve envolvido em nenhuma maneira de corrupção, mas é o PT raiz, barbudo, Karl Marx das araucárias. E o PT não quer isso, que quer alguém que converse melhor. E nesse sentido, Gustavo Fruit, do PDT, ele falou ali PDT, faria um bom papel, viu, hoje a escola, porque ele conversaria com essa parte não radical da esquerda e poderia virar o famoso voto útil da esquerda contra o Sérgio Moro ou contra o candidato presidente Bolsonaro. E se o presidente do partido falou isso, é porque as conversas estão bem encaminhadas, né? O Fruit chegou a negar
oficialmente, depois confirmou que foi procurar de novo pelo PT. Então ele está estudando sim, porque ele está conversando. Mas se tiver bom senso, e acho que isso não lhe falta historicamente, fica aonde está. Tem uma eleição tranquila para deputado federal e quando puser a cabeça para fora, toda aquela simpatia que ele goza hoje volta a ser lembrada a administração dele como prefeito municipal de Curitiba. Você acha que foi muito ruim, Gê? Não, eu não acho que foi muito ruim, eu acho que foi horrorosa e justifico. Por que eu estou dizendo isso? Quero deixar claro que pessoalmente eu gosto do Gustavo, tenho respeito por ele, sei que ele é um homem honesto e probo, mas ele foi um péssimo prefeito, porque ele juntou toda a escumalha do PT, foi buscar um secretário de saúde em Campinas, rapaz, que a mulher tinha sido expurgada de um plano de saúde. Não vai abrir o livro negro. Não, mas não estou abrindo o livro negro, mas acontece... Você está falando de Adriano Massuda, é esse? Isso aí. E outro dia esse cabra estava dando entrevista aí, entendeu? Esse sujeito... Num futuro governo Lula, ele será um homem forte do Ministério da Saúde. Por isso que o Lula não pode voltar. Porque se o Lula voltar, volta toda essa escumalha, todo esse tipo de gente. E aí as pessoas me dizem, você é um radical bolsonarista. Não, eu não sou um radical bolsonarista, eu sou um radical contra ladrão. É diferente. Eu tenho que chamar o intervalo aqui, hoje é Book Escola. A gente já volta no retorno, entrevista com o deputado federal Felipe Francischini. Peraí, com quem? Felipe Francischini. Bom, então daqui a pouco nós vamos saber se essa pesquisa está embasada em fatos reais ou não. Eu diria se tivesse fundo musical. Tchan, tchan, tchan. Já voltamos.